Fala galera, vamos pra cima, mais um vídeo aí. Nesse vídeo vamos falar sobre fundos imobiliários. Se você quer saber o que é fundos imobiliários, fique até o final do vídeo. Eu vou estar explicando para vocês bem básico aí, de uma maneira bem simples, desse ativo que é muito importante na minha carteira de investimentos e é um ativo que eu acredito muito e pode te trazer uma maneira diferente de pensar e de enxergar e de como investir e até montar a sua carteira de investimentos. Eu sou o Leonardo Rosa e é isso aí, vem comigo pro vídeo, galera. Então, o que é fundos imobiliários? Mas peraí, antes de eu começar a falar, me dá uma moral aí, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, curta esse vídeo para ajudar esse tipo de conteúdo chegar a outras pessoas também e que espero que esse conteúdo possa estar ajudando vocês aí de alguma maneira a adquirir um pouco de conhecimento e educação financeira. Fundos imobiliários são uma classe de ativos negociados na Bolsa de Valores e também conhecido pela sigla FII, e basicamente é um grupo de pessoas que investem em imóveis através de um gestor que tem uma gestão ativa desse fundo. Então as pessoas físicas como nós compramos cotas e um grupo grande que forma um fundo imobiliário, o gestor responsável, ele é responsável por usar esse dinheiro para adquirir imóveis e repassar os aluguéis desses imóveis para os cotistas. Então eu fiz algumas anotações aqui sobre algumas vantagens da gente investir em fundos imobiliários e eu vou dar alguns exemplos também de alguns tipos de fundos imobiliários para vocês entenderem. Então, uma das grandes vantagens da gente investir em imóvel, se você tiver um apartamento, uma casa alugada, por exemplo, de aluguel, uma vantagem é uma renda passível previsível. Todo mês você vai estar recebendo ali o aluguel do seu imóvel. Não é diferente em fundo imobiliário. Todo mês a gente vai estar recebendo os aluguéis dos fundos imobiliários que a gente for cotista. Ele tem um alto payout, o que isso significa? Por lei, no Brasil, os fundos imobiliários eles têm que entregar 95% aos cotistas de todo o lucro do fundo imobiliário. Então ele pode reter 5% para manter de caixa e até para olhar novas oportunidades. Mas 95% ele tem que repassar aí para nós cotistas. A gente tem a segurança dos imóveis físicos. Então quando a gente investe em um fundo imobiliário físico de tijolo, vou estar explicando para vocês a diferença. A gente tem dois tipos de fundos imobiliários. Mas quando a gente investe num imóvel físico, a gente tem aquele imóvel lá. Então agora na pandemia algumas pessoas deixaram de pagar aluguéis pelo cenário econômico que a gente está vivendo, mas o imóvel ele continua lá. Então por mais que reduza um pouco o nosso aluguel mensal em algum momento muito conturbado de crise, a gente ainda continua sendo dono de parte daquele imóvel. Os dividendos mensais, como eu já comentei, pouca volatilidade. Então a tendência dos fundos imobiliários tem uma volatilidade muito menor do que no mercado de ações. Isso é algo muito bom. Volatilidade é a variação do preço, variação do valor. Então se ele sobe muito, desce muito, é aquele tô rico, tô pobre. No caso de ações, tem ações que durante a semana elas têm grandes variações, tanto para cima, para baixo, e fica naquele sobe e desce. O fundo imobiliário ele já é menos volátil, ele já tem uma variação bem menor. Eles são mais fáceis de entender e a gente está investindo ali em ativos reais. Eu poderia falar mais diversas outras qualidades dos fundos imobiliários, mas essas foram algumas das qualidades que eu separei para vocês. E eu comentei que tem dois tipos diferentes de fundos imobiliários: fundos de tijolos e fundos de papel. Eu vou dar alguns exemplos aqui de fundos de tijolos. Fundos de tijolos são fundos imobiliários de ativos reais, ativos físicos. Por exemplo, fundos de shoppings. O fundo, ele compra shoppings
e ele é responsável, em algumas vezes, o fundo é responsável também pela gestão do shopping e algumas outras vezes ele repassa essa gestão para algum outro profissional. Mas no caso que o fundo é responsável pela gestão ou que ele repassa, dá na mesma, a dinâmica é a mesma. No caso de um fundo imobiliário de shopping, como que um shopping ganha dinheiro? Com o estacionamento que as pessoas que visitam os shoppings, os lojistas, eles pagam um aluguel, esse aluguel é pago para o dono do shopping, no caso o dono é o fundo imobiliário, no caso se a gente tiver cota desses fundos imobiliários, nós fazemos parte, somos donos de um pedaço daquele shopping também, e 95% de toda a receita de todos os shoppings que o fundo tem, ele tem que ser repassado para os cotistas, então a gente vai receber parte daqueles aluguéis dos shoppings. Eu vou dar outros exemplos aqui. Fundo de lajes corporativas, que seria prédios onde os fundos alugam esses prédios, às vezes com contratos longos, para grandes empresas, fundos residenciais, fundos de galpões logísticos, fundos de agências bancárias e fundos de varejo, hospitalar, educacional. Então, existem diversos fundos imobiliários em imóveis físicos. E tem também os fundos de papel ou recebíveis, que são fundos de incorporações. Deixa eu explicar de uma maneira mais simples. Esses fundos, eles investem geralmente em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, e também em dívidas, de uma maneira fácil para você entender. Um fundo de papel, ele investe em uma dívida. A gente está investindo em uma dívida imobiliária. Ou seja, eu tenho um terreno muito grande e eu quero construir casas para vender. Só que eu não tenho dinheiro para construir, apesar de eu ter um terreno muito grande, eu não tenho dinheiro para construir lote, fazer um loteamento e vender esse terreno. Então, o fundo imobiliário, às vezes, ele compra esse terreno e ele, através de uma incorporadora, ele cria um loteamento. E esse loteamento, ele vai ser vendido para várias pessoas. E o fundo, ele é dono de todas essas dívidas, de cada terreno desse loteamento. Então, o fundo ele vai estar recebendo mensalmente ali as prestações que as pessoas que compraram aqueles terrenos vão estar passando. Esse é um pequeno exemplo de uma maneira mais simples para você entender um pouco sobre o fundo de papel. Eu posso gravar, se vocês quiserem, mais para frente, um pouco mais detalhado também sobre cada tipo de fundo imobiliário, sobre o que é e como que a gente entende cada tipo de fundo. A gente tem também fundos de desenvolvimento, onde os fundos imobiliários eles compram terrenos para construção e a gente recebe os dividendos assim que eles vendem os imóveis. Então eles constroem os imóveis para vender, então após essa venda a gente recebe. Mas você falou, Léo, que a gente, por lei, o fundo tem que pagar 95% de toda a receita para os cotistas. Sim, dentro de um período de 6 meses. Então, às vezes, um fundo imobiliário ele pode demorar bastante, mas quando ele for pagar, demorar esses 6 meses, mas quando ele for pagar para o cotista, ele vai pagar um dividendo bem maior assim do que dividir isso mensalmente. Eu, particularmente, eu gosto muito dessa classe de ativo. É uma classe que cai muito bem na minha carteira, principalmente por eu ter rendimentos mensais, por eu receber esses aluguéis mensais. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, entendido um pouco sobre o que é o fundo imobiliário. Vou gravar um outro vídeo para vocês sobre como a gente pode analisar os fundos imobiliários e isso vai ficar cada vez mais claro aí para vocês, para o entendimento de vocês também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar a sineta. Tamo junto e é nóis!